do Hobbit para assistir, eu vi que esse livro aqui, O Homem Eterno. Ah, e podem abrir suas câmeras, viu? Tava de câmera aberta até agora, pode continuar aberta. Vamos. Eu vi que esse livrinho aqui, O Homem Eterno, ele influenciou muito Tolkien. Por quê? O Chesterton, que foi quem escreveu O Homem Eterno, ele nasceu em 74, se eu não me engano, 1874. Ele morreu em 1936. O Hobbit foi publicado em 1937, mas o Tolkien já lia Chesterton desde ali 1912, mais ou menos. Desde aquela época ele já lia. Então, foi algo que influenciou muito, especialmente o capítulo. Peraí. Especialmente o capítulo. Senhor. Especialmente o capítulo 5, O Homem e as Mitologias, foi algo que influenciou muito a mitopoese de Tolkien. Mitopoese é um gênero, gênero entre aspas, né? É um termo que Tolkien criou ali nos anos 30, tá bem? Aí, por isso eu achei melhor a gente fazer essa introdução já para compreender melhor o imaginário de Tolkien. Bom, antes da gente começar, eu gostaria que vocês me caracterizassem uma criança. Idealizem uma criança na cabeça e me digam as suas características. A criança é perfeita, digamos assim. Criança perfeita, ela é pura, ela é inocente, ela é carinhosa, é meiga, ela é alegre, é gentil, são todas características próprias de uma criança, tá? Mas tanto uma criança perfeita quanto uma criança imperfeita, imperfeita eu digo manchada pelo pecado, ou seja, a gente também, algo que é próprio das crianças é o senso do novo, de novidade. Quem aqui já viu quando um bebezinho ali nos 2, 3 anos descobre o que é uma borboleta, ou descobre o que é um ovo de passarinho, descobre o que é uma flor desabrochando, descobre essas coisas novas da natureza? Quem já viu sabe, é maravilhoso. Porque esse senso de novo, da novidade, que é tão comum entre as criancinhas, ele traz para o espírito da criança o quê? Ele traz a sensação de que se o comum, ou seja, se aquilo que eu posso ver todos os dias é ao mesmo tempo tão novo, ele merece um respeito enorme. Ou seja, o que que nós encontramos aqui? O senso do novo, da novidade, cria na cabecinha das crianças um respeito pelas coisas comuns. Então, a gente sabe, bebezinho chora, por exemplo, quando uma borboleta morre. Uma criança pequena chora quando a flor murcha. A criança, ela fica triste quando ela rasga um vestido, quando ela estraga um sapato. Por que que isso acontece? Porque esse senso do novo, ela descobriu o sapato, descobriu a borboleta, descobriu a blusa. Essas coisas, ela respeita muito. E conforme nós vamos crescendo e perdendo esse senso de novo, as coisas ficam normais demais. Nós olhamos para uma borboleta, é só mais uma borboleta. Nós olhamos para um passarinho, é só mais um passarinho. Isso é o que nós acabamos desenvolvendo na gente quando o mundo acaba nos influenciando. E aí, quando a gente faz essa reflexão, a gente chega ao ponto de compreender aquela passagem extremamente famosa. Se não fordes como crianças, não entrarei no reino dos céus, certo? O que que Jesus Cristo está falando aqui? Se você não respeita o que é comum, meu filho, se você não respeita as coisas do teu dia a dia,
a borboletinha, o passarinho que eu criei, você não respeita essas coisas, como é que você quer me respeitar e respeitar a minha igreja? Não bate. Ou seja, nós temos que continuar desenvolvendo esse senso do novo. Esse senso do novo, em parte, se desenvolve com a imaginação. E o Hobbit é extremamente fantástico nesse quesito. Uma participante do clube falou para mim uma vez assim que está sendo extremamente difícil para ela ler o Hobbit porque está forçando um pouco a imaginação dela. Falei assim, é exatamente isso. Comigo foi desse jeito também. E é para forçar mesmo, justamente por isso. Não falei os motivos naquela hora, mas estou falando agora. Se você força um pouco a imaginação, você desenvolve de novo um senso pelo comum. E eu não citei nomes. Senhorita que se entregou, entenda, entenda bem, não citei nomes. Comentei um caos, tá me entendendo? Como os mineiros dizem, eu apenas citei um caos acontecido. Esse sentimento de amor, de respeito, dessas coisas que nos parecem um pouco distantes, porque afinal a gente já não é mais pequeno, não somos mais crianças. Então, quando eu estou falando aqui de voltar a ser criança, para a gente é um pouco difícil e para os adultos deve ser mais difícil ainda. Nós deixamos de ser criança já vai fazer uns bons anos, uns 10, 11 ou 12 anos. Então, uma criança, eu estou considerando que uma criança de uns 5 anos, tá bem? 5, 6 anos. Então, esse sentimento de amor, ele é difícil. É uma coisa que parece muito distante, mas ao mesmo tempo é muito próximo. Exemplo. Um exemplo que eu citei. Um passarinho nascendo do ovo. É uma coisa que para a gente parece tão infantil, tão remota, tão distante, longe da nossa realidade, mas quando a gente vê um passarinho nascendo do ovo, a gente fica tão feliz quanto uma criancinha de novo. Uma borboleta. Quando nós vemos uma borboleta, a borboleta sobe na nossa mão, por exemplo, isso parece tão infantil, tão remoto, tão longe, mas quando acontece, todos nós ficamos contentes, tanto quanto uma criança. Ou seja, existem algumas coisinhas que, infantis ou não, são a base da alma do ser humano. Quer ele queira, quer não queira, aquilo faz parte da essência dele. E pode ser que ele não vê isso há anos, mas quando ele vê, ele se alegra. Exemplo. Uma igreja, uma catedral gótica, extremamente linda. Parece tão distante da gente, mas quando nós entramos numa catedral gótica, ao mesmo tempo parece que sempre esteve lá. Parece que sempre esteve debaixo do nosso nariz e a gente que não ia ver. Por quê? Porque a gente se sente aconchegado. É algo extremamente novo, mas é algo que parece extremamente natural. E nós temos que fazer um teste de repúdio. O primeiro teste foi o de imaginação. Temos que voltar a ser crianças, então ter uma imaginação limpinha. Segundo teste é um teste de repúdio. O que é esse teste de repúdio? Nós temos que repudiar aquilo que hoje está próximo de nós. O que hoje está próximo de nós? Vejamos. Eu falei que uma criança perfeita, citei as características, mas não falei o que ela faz. Uma criança perfeita, nós digamos que ela brinca, ela pula, ela dança, ela caça borboletas, ela brinca em árvores. Hoje, encontrar uma criança que faça isso é difícil. A maioria hoje é só internet, celular, televisão, notebook, videogames, essas coisas. Perceba que entre o nascer de um passarinho e uma partida de videogame, nós nos sentimos muito mais aproximados da infância com o passarinho, correto? O que aconteceu? Teve ali uma inversão de valores.
Você tinha algo que era próximo de todos até um certo momento. Depois de um certo ponto, aquilo foi considerado infantil, ninguém mais dá importância. Mas as coisas que hoje são consideradas infantis, videogames, jogos, celulares, internet, etc., não nos aproxima, não nos dá a mesma sensação que um passarinho saindo da casca do ovo. Então, eu quero aqui que faça um teste de repúdio. Que repúdio é esse? O repúdio é o pensamento modernista, tá bem? Eu peço encarecidamente que todas essas amarras que nós temos, que infelizmente não fomos nós que desejamos, elas simplesmente aconteceram. Peço que vocês se libertem dessas amarras, eu sei que é difícil. É um teste logo em seguida ao teste da imaginação. Pense longe. A história do Hobbit ela é extremamente infantil. Quem já leu sabe, quem não leu vai descobrir. É muito infantil. Mas enquanto você lê, pensa no que está acontecendo, imagina você no meio, voa, esqueça que você está aqui. Você tem que ser criança de novo, entendeu? Esse pedaço do Hobbit, essa leitura do Hobbit vai ser produtiva, porque eu peço que enquanto vocês forem ler o livro, vocês sejam como se fosse uma criança. Imagina que você tem 6 anos e está lendo o livro pela primeira vez. Aí, quando você chegar aqui na aula, você pode voltar a ser adolescente, a ser jovem, porque aí não vai ser uma criança estudando isso aqui. Mas volte a ser criança, tá bem? Volte a ser criança. Agora e para sempre novo. O senso do novo tem que estar bem fixo na nossa cabeça. Bem? Por que que eu estou fazendo toda essa introdução das crianças? Veja, existem umas coisinhas que se chamam simbolismos. Simbolismos são coisas sutis que nós não notamos se a gente não prestar atenção. Se um homem arrogante e orgulhoso ler o Hobbit, a chance dele extrair a mensagem que Tolkien queria passar é pouca. Por quê? Porque ele não está indo para lá com uma cabeça no lugar, ele não está indo para lá com humildade. Ele está indo para lá achando que ele é o dono da inteligência. Ele está indo para lá achando que ele é uma biblioteca com pernas. A pessoa pode até ser, mas se ela não for humilde, que nem uma criança, ela não vai entender. Veja a Bíblia. A Bíblia, para os homens modernos de hoje, é apenas histórias. Agora, se a gente vai até a Bíblia, que nem uma criança, lê aquilo como se fosse a primeira vez, tudo faz muito mais sentido. As coisas parecem que é uma chave. Quem aqui já viu a história da Alice no País das Maravilhas? Poxa vida, ninguém conhece a Eu. história da Alice. Desculpa, eu. Qual é a mensagem que o Lewis Carroll quis passar quando ele escreveu a Alice nos Países das Maravilhas? Tem tudo a Eu ver não com o que eu sabia estou nem que dizendo tinha aqui. sido ele que escreveu. Quando Lewis. Não, 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 não. Não é C.S. Lewis, tá bem? C.S. Lewis é autor de Nárnia. O autor de Alice no País das Maravilhas é Lewis Carroll, tá bem? Ah, tá. Esse é o autor da Alice, é outra pessoa. Depois vocês pesquisam lá o nome dele, porque Lewis Carroll é um pseudônimo. O que que ele quis passar quando ele escreveu esse pedaço? Veja, a história da Alice no País das Maravilhas é tremenda, porque no final nós descobrimos que é tudo um sonho, tudo aquilo que ela viveu é um sonho, certo? E ela fica um pouco desapontada quando ela descobre que é um sonho, porque ela viu que todas as aventuras foram imaginárias. Ou seja, você percebe que ela queria que aquilo fosse realidade. Agora vamos juntar todas as peças. Ela é uma criança, teve um sonho, achou que era realidade, foi maravilhoso e se entristeceu quando descobriu que não era verdade.
Para ela chegar nessas aventuras, ela teve que beber e comer e ficar pequenininha e passar pela porta pequenininha para viver essas aventuras. Ou seja, junta todas essas peças. Para você conseguir viver as grandes aventuras do reino das sutilezas, do reino da simbologia, do reino de Tolkien, Lewis, Chesterton, do reino da Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela é um reino de sutilezas. Para você conseguir fazer essas coisas, você tem que ser como uma criança e viver sonhando acordado. Dom Bosco resume isso numa frase: viva como se fosse morrer nunca e trabalhe como se fosse morrer hoje. Ou seja, o que você for fazer, faça agora bem feito, mas a sua vida você cuide como se. Ah, perdão, inverti tudo. Perdão, eu fui explicar agora, percebi que eu inverti a frase. Trabalhe como se não fosse morrer nunca e viva como se fosse morrer hoje. Desculpe. Ou seja, quando você for trabalhar, faça bem feito, mas não torne o trabalho o centro da tua vida. Você tem que ser que nem uma criança pequena, que para acessar o reino dessas simbologias, o reino dessas maravilhas, tem que se fazer pequeno. Ali se bebeu e comeu e ficou pequenininho. Você tem que se fazer pequeno, tem que se humilhar. O que que acontece quando a Alice come o bolinho na segunda vez? Na primeira vez, ela fica gigante e depois fica pequena. Quando ela come na segunda vez, foi o contrário, lembra? Ela ficou pequenininha, passou pela porta e ficou gigante depois. Ou seja, quando você ficar enorme, quando você se orgulha de coisas que não deve, quem se exalta, bum, aí é que você é humilhado de uma vez. Você fica pequeno. Aí quando você se humilha, ou seja, quando você passa pela porta estreita, pequenininho, aí é que você cresce de uma maneira tremenda e fica gigante. Ou seja, para você conseguir acessar tudo o que esse livro quer te dizer, tudo o que esse mundo, porque isso aqui não é só um livro, é um mundo. Quem já leu O Senhor dos Anéis sabe o que eu estou falando, é o mundo inteiro ali dentro. É como se nós não aprendemos ainda a história inteira do nosso mundo, certo? Tolkien foi tão genial que ele pegou e como se ele literalmente criou outro mundo inteiro, sem tirar nem pôr. É outro mundo inteiro. E para você desfrutar disso, você precisa ser como uma criança. E o assombro que essas coisas comuns, o nascer de um passarinho, uma borboleta, um cheiro de grama, essas coisas comuns que espantam uma criança e que devem nos espantar, irão fazer com que nós olhemos para o que não é comum, para o que é sobrenatural, com um olhar que não será mais de tédio. Porque veja bem, nós tratamos as coisas comuns como se fossem apenas comuns. Ah, um passarinho é só um passarinho, borboleta é só borboleta, grama é só grama. Quando nós fazemos isso, nós vamos na missa toda semana, e aí a missa deixa de ser missa, vira um compromisso social. Você vai lá, comunga, beleza? Você só faz aquilo como se fosse um robô programado. Você vai, pede perdão, canta glória, escuta, escuta, comunga, reza, vai embora. Puf, acabou. Por que que uma criança bem educada, ela vive a missa? Porque se ela se espanta com as coisas comuns, se uma criança, ela fica assombrada, com assombro, não medo, com uma borboleta, com um passarinho, como que essa criança fica quando ela entra numa catedral? Ela fica extasiada, ela fica assim, meu Deus, se eu cuido da borboleta aqui, eu vou ficar quieta, eu vou prestar atenção. Eu vou viver isso aqui. Agora a gente não. Deixamos de ser criança, poxa. Nós olhamos para um cavaleiro
E nós pensamos, é apenas um homem num cavalo. Logo o cavalo irá embora. Mas pense, se quiser fechar o olho, inclusive, para meditar agora, que é um negócio extremamente bonito. Diga, João. Boa noite primeiro. Boa noite. Diga. Tá me ouvindo? Sim? Ah, sério, só isso, só isso. Tudo bem, então. Veja, imagine quando Deus Não, criou é o porque a cavalo. internet tá ruim. Ah, sim. Imagine quando Deus criou o cavalo. Imagine um cavalo surgindo do chão. Os cascos, aquela magia vai criando pernas, criando coxas, criando um dorso. Surge uma cabeça com orelhas, dentes, nariz, olhos. Mas ali só tem ossos. Vem crescendo os órgãos do lado de dentro, as veias, o sangue, os tecidos, a pele, o pelo, até que finalmente você tem um cavalo. Pensa nesse momento. E aí depois você vai lá, olha para um cavalo e fala assim: "Ah, é só um cavalo". A gente literalmente olhou para Deus e falou assim: "Beleza, Deus, você criou o cavalo, mas é só um cavalo. Não é nada demais, é só um cavalo". O tapa na cara que Deus deu em Jó, a gente merece agora também. Qual foi o tapa na cara? Quando Jó começou a reclamar, Deus olhou para ele e falou assim: "Viu? Quando eu criei o mundo, você estava onde? Só para eu saber? Quando eu criei o mundo, quando eu criei o mar, a terra, as aves, os animais, você estava onde? Você estava criando junto comigo?" Aí Jó se tocou, ficou quieto e falou assim: "Beleza, então fica quieto, que eu sou teu Deus, rapaz. Presta atenção com quem você está falando." Beleza, depois de toda essa reflexão acerca do cavalo, pense como é extremamente belo um homem sentado no cavalo. A superioridade do homem em relação ao cavalo. Tá todo mundo conseguindo chegar onde eu quero que todos cheguem? Sim, Agora, beleza. A gente se assombra, então, nossa, o homem domou o cavalo. É um cavalo domesticado. Agora a gente pensa em São Jorge matando um dragão. Meu Deus, é algo que foge da nossa cabeça. Conseguimos olhar a beleza no micro. A gente olhou ali o cavalo, extremamente bonito. Deus criou o cavalo. Só que, se a gente dá um zoom de 150 vezes no cavalo, a gente não vai conseguir enxergar. O que que eu quero dizer aqui? Veja, o homem moderno, como eu falei, ele desmerece o cavalo. Ele olha para o cavalo, ah, é só um cavalo. É só um cavalo. E aí, nós devemos ter medo. Medo do quê? Medo e admiração de como um homem conseguiu domar aquela fera. E aí a gente se torna co-criador junto com Adão. Qual foi a missão de Adão? Domar os animais, ordenar a terra, organizar tudo. Quando a gente vê um fazendeiro montado no cavalo, é o fazendeiro fazendo o papel dele. Só que, como eu estava dizendo, se nós pegarmos o cavalo e dermos um zoom de 150 vezes, por exemplo, estou dando um zoom no cavalo, maravilha, dei um zoom enorme. Alguém está vendo o cavalo agora? não. Ninguém tá vendo o cavalo. Por quê? Isso aqui é o que o homem moderno faz. Ele pega o cavalo e quer encontrar tudo. Beleza. O cavalo por fora é pelo, depois é pele, aí vem camada de gordura, aí vem, antes da camada de gordura vem a camada de nervos, aí beleza, camada de gordura, camada de carne, vem o sangue, as veias, os tecidos, os órgãos, os músculos.
Aí o tecido é formado de célula, a célula é formada disso, formada daquilo. O homem moderno, ele pegou tudo que ele Verdade. poderia ver do cavalo. O mínimo, o menor pedacinho do cavalo ele conseguiu ver. Só que como ele deu um zoom enorme no cavalo, ele não enxerga mais o cavalo. Ele olha para um cavalo e fala: ah, é só um cavalo. É um aglomerado de células. É o que passa na cabeça dele. Ou seja, o que nós temos que fazer para conseguir enxergar o cavalo? Nós temos que ir para longe do cavalo. Porque se eu dou esse zoom, eu deixo de enxergar a beleza do cavalo. E nós devemos nos afastar não para ver apenas o cavalo. Se nós nos afastamos numa distância boa, nós conseguimos ver até a fazenda que o cavalo mora. Se a gente sai mais um pouco, nós conseguimos sair do mundo para ver o mundo. Você consegue enxergar o planeta Terra dentro do planeta Terra? Não, para você enxergar o planeta Terra, você tem que sair do planeta Terra. Você consegue enxergar o livro dentro do livro? Não, para você enxergar, você tem que sair do livro. Você consegue enxergar o filme estando dentro do filme? Não, para você ver o filme, você tem que sair do filme. Ou seja, nós que estamos de dentro é extremamente mais difícil. Nós que estamos dentro da Igreja Católica, é extremamente mais difícil vermos a beleza da Igreja Católica em comparação com o lado de fora. Imagine assim, todo mundo já foi em uma casa que do lado de fora a casa é feia, aparentemente feia, e do lado de dentro a casa é extremamente bonita, certo? Sim. Quem está do lado de fora Não, sabe que ela é bonita por dentro? Não. Dificilmente. Agora, não. se você já entrou do lado de dentro e agora vai para o lado de fora, você olha o que parece ser sem ordem, mas sabe que aquilo ali está bonito, certo? Ou seja, Uhum. nós olhamos para a igreja do lado de dentro. Ah, maravilha. Agora vamos olhar do lado de fora, porque a gente já sabe o que é bonito. É o que nós vamos fazer aqui nessa aula antes da gente começar a ver o Hobbit. Nós vamos sair um pouquinho da igreja, a gente está dentro da igreja, a gente vai sair para ver a igreja do lado de fora. Por quê? Como eu falei, o cavalo mora na fazenda, o homem mora na igreja. Nós vimos o homem, uma beleza sem igual. Agora vamos dar retirar o zoom para ver ele de fora. E o homem, o mais longe que nós encontramos do homem é o homem das cavernas, certo? É o mais longe que nós podemos chegar. E o homem das cavernas, a única coisa que ele fazia era a pintura, certo? A única coisa que chegou até nós, pelo menos do homem das É. cavernas, é a pintura. Qual é o simbolismo disso aí? Pintar é o quê, gente? Qual a simbologia em pintar? Pintar é uma arte. Ou seja, o homem, ele pensa, o lado de dentro dele, o lado de dentro do homem é o tempo todo uma confusão de ideias. Ideias indo, ideias voltando. E ele precisa expressar essas ideias de alguma forma. Qual é a forma que o homem encontrou de expressar o seu lado interno? Através da arte. A gente nota esses dois pontos. O homem precisa expressar o que ele sente por dentro e ele consegue fazer isso através da arte. Por isso que não é apenas, ah, é uma arte. Não. É o jeito que o homem se expressa. A arte, gente, ela é sagrada. A Igreja Católica, a doutrina católica, ela dividiu a arte em 7.
lógica, gramática, retórica, geometria, astronomia, música e aritmética. Lógica, gramática e retórica é o trivium de Santo Agostinho. A geometria, astronomia, música e aritmética é o quadrívio, compõem o quadrivium. Essas 7 matérias foram aprendidas até, se eu não me engano, o início do século passado. Passado ou retrasado. Não me lembro ao certo agora. O que é o pensamento lógico? E nisso, as 3 primeiras são embasadas no latim. Por quê? A lógica, qual a importância da lógica? A lógica é extremamente fundamental na filosofia. Na lógica, eu consigo perceber que 2 mais 2 é igual a 4. Se 2 mais 2 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8. Veja. Errei. Veja. Se, pensa aqui de acordo com a lógica agora. Se eu tenho um homem que fala a verdade e outro que fala a mentira, se eu tenho um homem que fala a verdade e a mentira juntas, o que ele vai falar no fim das contas? Nada com nada, você tem que decidir um lado. Ou você mente ou você fala a verdade. E o latim é extremamente lógico nesse ponto. Ou o negócio é, ou o negócio deixa de ser. E fim de história. Ou ele mente, ou ele não mente. E acabou. Não tem como ele mentir falando a verdade. Vamos brincar de Dilma agora, né? Não tem como eu dizer que a grama é verde, embora hoje ela seja vermelha. Pera. Não. Eu tenho que decidir. Ou eu falo a verdade, ou eu falo a mentira. Por exemplo, o João Pedro é um detetive criminal. Ele chega em mim e fala assim, viu, você foi testemunha daquele assassinato? Eu respondo pra ele, sim e não. Eu fui e não fui. Uma das alternativas é verdade e a outra é mentira. Eu falei as duas. Não, parceiro. Ele quer saber a verdadeira. Se eu somo as duas coisas, Qual dá João nada com Pedro? nada. Qual dos dois quer ser detetive criminal? Nesse Eu caso, gosto de Sherlock Holmes. pronto, encontramos então quem é. Eu. A gramática. Qual é a importância da gramática? Vamos ver quem aqui odeia português e quem não odeia. Qual é a importância da gramática? Hum, Ela ajuda a expressar o seu conhecimento por meio da linguagem e da palavra. fazer as pessoas chorarem na prova. Olha, a importância da gramática é a seguinte. Quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo de que maneira? Por meio da palavra. Por meio da palavra. Por meio de palavra. Deus, ele não foi e pegou uma varinha de cristal. Varinha de condão, né? Eu misturei as duas coisas. Deus não foi e começou a fazer malabarismo com o planeta e aí surgiu a criação. Deus mandou. Ou seja, a palavra é o início das coisas. E palavras transmitem ideias. E ideias, como a gente viu, elas têm consequências. Por exemplo, para Malu que chegou agora, nós vimos que uma ideia lá do século XIV está causando problema para a humanidade até hoje. Uma ideia. Ou seja, a gramática serve para isso. Saiba bem o que você quer passar, porque dependendo do jeito que você passa, você causa problema. Que ideia é essa? É a seguinte: Santo Tomás de Aquino, ele nos ensina que as coisas têm essência, ou seja, elas têm natureza. Isso aqui é um livro e não vai deixar de ser livro. Isso aqui é um controle e não vai deixar de ser um controle.
Ou seja, elas têm natureza. Eu tenho natureza de homem. As meninas daqui têm natureza de mulher. Não dá para misturar as coisas, não vai mudar. Veio um abençoado de um frade franciscano no século seguinte, chamado William of Ockham, que aportuguesado nós dizemos Guilherme de Ockham, que ele diz o seguinte: não é desse jeito. O livro, ele não tem natureza de livro. O livro, ele só é um livro porque ele parece mais com um livro que o controle. Ou seja, o livro, se ele se parecesse com um controle, ele seria um controle. O controle, se parecesse um livro, seria um livro. Eu, se me parecesse com uma mulher, seria uma mulher. É a base da ideologia de gênero. É a base do aborto, porque afinal, se não se parece com um ser humano, não é ser humano. Foi a base do pensamento de Hitler, foi a base do pensamento de Stalin, é a base do pensamento abortista, a base do pensamento ideólogo de gênero, é a base do pensamento da esquerda. Percebam que é um negócio que foi criado há uns 800 anos e está causando problema até hoje. Ou seja, ou você aprende a falar direito, amigo, aí se expressar direito, ou vai ter problema. E aí é que a retórica entra. A retórica é a arte de você falar bem. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas por um tempo era obrigatório aos padres terem cursos de direito. Era obrigatório ao padre ter uma faculdade de direito. Por quê? Pra saber defender quem tá certo. Exatamente. O padre, ele tem que ter uma retórica boa, ele tem que saber falar direito, para tanto na homilia atingir o coração daquele fiel que está ouvindo ele, quanto na hora que for defender a igreja, ele sabe defender de uma maneira precisa. Diga. E por que deixou de ser obrigatório isso? Bom, tem um negócio, assim, não sei se vocês conhecem ou não, que surgiu no século passado. Eu acho que as pessoas nem lembram mais que isso existe, né? Mas tem um negócio chamado teologia da libertação que causou muito estrago no sacerdócio e no mundo inteiro, sabe? Não sei se vocês conhecem, né? Deve ser, acho que é um Sim. negócio meio secreto, sabe? Teoria da conspiração e tal. Entra nesse meio aí, entendeu? Se não conhece também, finge que eu não falei nada, porque senão vai vir gente atrás de mim e dar rolo depois, tá me entendendo? Bom, saímos do trivium. Acabamos aqui a parte da lógica, gramática e retórica. Oi, João. Boa noite, Zago. Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir? Estamos sim, senhor. Ah, então tá bom. Já viram muita coisa? Perdi muita coisa? Desculpa o atraso. Deixa eu ver aqui. Olha, o senhor perdeu, acho que 4 slides, eu acho. Ah, beleza. Depois eu assisto a gravação, então. Isso, eu acho que é melhor do que eu voltar, porque senão vai confundir o pessoal agora, entendeu? Só por isso. Depois, geometria. Ah, agora chegamos aqui. Quem gosta de matemática? Eu. Posso ser sincero? Não gosta, né, João? Isso mesmo. Bom, Gente. eu não vou. Pra mim é nenhum dos dois, né? Tipo assim, matemática é uma coisa que eu gosto de aprender, gosto de fazer, mas dizer que eu, tipo, vou tentar fazer umas contas só porque eu gosto de fazer, de quase quebrar minha Sim, cabeça sim. resolvendo uma equação. Ó, por que que a geometria é importante? A geometria, ela melhora 3 pontinhos. Ela melhora a velocidade do raciocínio, porque para calcular geometria, você tem que calcular aritmética. Depois, a geometria, ela auxilia um pouco do seu raciocínio lógico, ou seja, quadrado não é círculo, círculo não é quadrado, e fim de história. E terceiro, a geometria, ela aumenta na tua cabeça o senso da beleza. Lembra que eu falei agora há pouco que a beleza é extremamente importante? Para uma criança, a beleza é extremamente importante.
e que nós temos que ser como crianças, então temos que buscar a beleza. Veja bem, eu vou pegar aqui uma foto de algum altar antigo. Vamos ver. Ó, esse altar aqui, ele me aparenta, se eu estiver errado, me corrijam, ele me aparenta ser eclético, ou seja, ali do século XIX. Se, 18 e 19, no caso, né? Se não for, me corrijam, tá? Estou me referindo a esse aqui em branco, da tela em branco. Que lindo. Veja, extremamente lindo, né? Sim. Veja, nós encontramos formas geométricas ali. Nós temos semicírculos em cima, nós temos arcos, em, ogivas embaixo, nós temos um quadrado no meio, nós temos retângulos. Se forçar um pouquinho, dá até para encontrar triângulo ali, dividir os retângulos ao meio, etc. Gente, se nós pegarmos esses semicírculos da parte de cima e cortar abruptamente, perdão, isso aí. Se nós pegarmos e cortarmos abruptamente e ficar assim, ele já perde parte da beleza dele, certo? Sim, Se eu pegar agora essas ogivas aqui, esses arcos, e colocar só umas linhas entrelaçadas, perdeu ainda mais a beleza dele, certo? com certeza. Se eu for ainda e tirar esses detalhes daqui, tirar esse retângulo daqui, colocar uma bagunça de forma geométrica, pronto. Aí é que eu acabo com tudo de uma vez. O que Se aconteceu transforma ali? na Catedral de Cascavel. É, bem isso, né? A de Maringá também. Tipo, a, Depois, a catedral também é de Brasília também é uma coisa, né? Se então, você não nunca consegue encontrar nunca forma fiquei, tipo geométrica. assim. E tipo assim, dizer que aquilo é uma igreja, eu antes de saber, eu quando olhei, assim, é uma igreja, mas Ó, não é pra assim, ser daquele jeito, né? quando eu era pequeno, eu achava que aquilo era um centro cultural. Quando eu descobri que era uma igreja, eu fiquei indignado, entendeu? Veja, a geometria já causou ali uma importância tremenda. De eu alterar as formas geométricas, já perdeu a beleza. Astronomia, astronomia, muito bem. Por que que é importante estudar astronomia? Astronomia, ela faz parte do estudo da geografia, faz parte do estudo da natureza, certo? E se eu estudo a natureza, eu consigo estudar o Criador. Veja, se eu estudo por que é que no Chile existem as cordilheiras dos Andes, eu consigo descobrir por que é que o Chile tem um dos melhores vinhos do mundo. Porque as vinhas que são plantadas em terreno vulcânico são as melhores. Se eu estudo por que que, se o deserto do Saara não existisse, a Amazônia iria morrer, eu já entendo por que é que o deserto do Saara existe. Por que é que o deserto do Saara existe? O deserto do Saara tem alguns milhõezinhos de anos. O solo, a areia é rica em ferro, em minério. Já a Amazônia é chuva o ano inteiro, então o solo é pobre. O solo da Amazônia não tem nutriente. Por quê? Porque é o tempo todo água levando nutriente para o rio. A corrente de ar que passa pelo deserto do Saara, ela traz quase 30 toneladas de ferro e minério em pó para a Amazônia por ano. Ou seja, todo o nutriente que a Amazônia perde por conta da chuva, o vento traz do deserto do Saara. Pronto. Vamos passar para a música. Aqui eu poderia dar um curso inteiro. A gente podia estudar por que é que a música é importante por uns 3 meses, sem interrupção. Veja, o nosso cérebro ele é fantástico. Se eu canto, o caminho
dos neurônios que a informação passa é um caminho. Caminho A, vamos dizer assim. Se eu falo, é um caminho B. Se eu grito, é um caminho C, e assim por diante. Se eu leio, é o caminho D. Se eu vejo, é um outro caminho, e assim por diante. Ou seja, muitas vezes, ouvir uma música muda. Veja, depois ouçam na casa dos senhores a música que Santo Tomás compôs. Adoro te devote. Veja, eu vou recitar apenas a primeira estrofe. Adoro te devote latens deitas, que subis figuris vere latitas. Muito bonito, show de bola. Acabou de fazer um caminho no nosso cérebro. Se nós ouvirmos, vai fazer outro caminho. Ou seja, se você não toma cuidado com a música que você escuta, isso vai te mudar. Agora eu pergunto, quem poderia me dizer por que que músicas como rock e funk, elas transformam as pessoas em viciadas, em pessoas sem virtudes, mesmo que seja a longo prazo? Por conta por conta das ondas sonoras que ela transmite e por Exatamente. conta da letra? Por exemplo, nem a letra, é mais é a onda sonora o principal. É. Por exemplo, só um segundo, João. Fizeram uma pesquisa sobre músicas em rock and roll. Quando você escuta muito rock and roll, você acaba alterando a tua medula espinhal. Quem se lembra para que serve a medula espinhal? Para controlar os estímulos involuntários do nosso corpo, como batida do coração, pulmões, etc. E liberação de parte dos hormônios, principalmente os hormônios referentes aos estímulos cerebrais, certo? Quando você escuta muito rock and roll, a tua medula espinhal, ela passa a produzir, além do que deveria, os hormônios que impulsionam o cérebro a produzir estímulos sexuais. Ou seja, quando a pessoa escuta muito rock and roll, a medula dele começa a falar com o cérebro assim, viu? O cara já tá pronto já para começar a ter relação. Então pode mandar à vontade o tempo todo, não tem problema não, o cara tá pronto. É a mesmíssima Isso coisa com a música? Com o rock, no com a caso? música, com o rock. Entendi. Fizeram outro experimento nos Estados Unidos. Pegaram um rebanho de vaca leiteira, o mesmo rebanho. Deixaram uma semana as vacas ouvindo rock and roll. Não produziram uma gota de leite. Depois deixaram a vaca descansar, Caramba! passaram uns dias. Deixaram as mesmas vacas com uma semana ouvindo música clássica. Elas produziram o dobro de leite. Agora, meu Gente, amigo, se isso aconteceu com a vaca, não me diga que não vai acontecer com você. A vaca também tem cérebro. Tem gente que fala, não, mas é a vaca. É diferente. Então, a vaca tem cérebro. Não sei se você tem ou se você usa o seu, mas deveria usar. Entenda que o teu funcionamento corporal é igual ao da vaca. A vaca também tem músculo, a vaca também tem estômago, a vaca também tem sangue. É um mamífero, dá leite. Você é um mamífero, dá leite. Ou seja, se toca. Não estou dizendo aqui que nunca deve ser escutado. Por exemplo, quem aqui faz algum tipo de treinamento físico? Academia, arte marcial, sei lá. Beleza. Eu te pergunto, dá pra gente ir fazer um treino físico escutando Beethoven? Definitivamente não. Não vai dar muito Depende. certo, tá? Não vai dar muito certo, tá mas me entendendo? Até Eu já dá, fiz. Só mas que não vai ter um êxito. O desenvolvimento vai ser um pouco baixo. É, você não Agora, tem aquela pegada, né? você não vai ter aquela garra. Agora, por exemplo, todo mundo aqui já assistiu o filme do Rock Balboa? não. Quem assistiu, levante a mão, por gentileza.
Olha, ó, é dever de cada garoto desse mundo ver esse filme, viu? É dever, é obrigação. Assistam. As músicas que estão no Rock Balboa são músicas de rock. Porém, quando você passa a assistir o filme, depois que você assiste, quando você escuta a música, você se lembra do filme. Por exemplo, eu escuto a música do Senhor dos Anéis, eu passo a me lembrar do filme do Senhor dos Anéis. Eu escuto a música do rock e passo a me lembrar da música do Rock Balboa. Beleza. Quando você escuta essas músicas, os seus batimentos cardíacos vão de 120 a 130 por minuto. Quando você está fazendo uma atividade física, isso é extremamente importante. Porque o teu corpo precisa de mais oxigênio para dar conta do recado, para dar conta do esforço. Então, não estou falando aqui para nunca ouvir. É o recomendável, né? Tô sendo sincero aqui, porque o recomendável é jamais ouvir. Mas, como eu tô falando, existem situações que às vezes nos pedem. Eu conversei com um amigo uma vez, e aí eu falei assim, tá, você vai na academia e você escuta o quê? A Primavera de Vivaldi? Não vai dar certo, tá me entendendo? É, ele deu risada e falou assim, então, eu não escuto nada. Eu prefiro não escutar nada. Diga, João. É interessante mesmo essa questão da música. E sobre as músicas do rock, eu presenciei isso, porque às vezes tô meio perdendo a garra, meio desanimado, coloca aquele Eye of the Tiger pra ouvir, começa já, Então, pô, tem que ser igual rock, cara, tem que voltar com a garra. e aí, por que que eu tô falando que tem que tomar cuidado com o momento o que houve? O João deu esse exemplo. Se a gente tá meio deprê e escuta a música do rock, você fica com raiva sem saber que tá com raiva. Você fica com raiva e não sabe do que você tá bravo. Você só tá raivoso, furioso. Gente, é verdade. Agora, se você catalisa essa raiva pra fazer o que você precisa, aí é bom, né? Mas se Aí você... é bom. Por exemplo, canto, não chega a ser gregoriano, mas os cantos templários, depois vocês podem ouvir também. Passa a mesma vibe que o rock balboa passa. Quando você escuta isso, dá vontade de você pegar uma espada e acabar com cada muçulmano que tá na Terra Santa. Sem brincadeira. É Dá essa a mesmo. vontade que passa. Agora, você tem que Verdade. tomar cuidado no momento que você tá ouvindo. Ouvir essa música numa Santa Missa, eu acho que não seria tão conveniente assim, tá me entendendo? Não sei se na Santa Missa daria muito certo. É. Ainda mais uma missa Agora, dessas da TL, né? Você vai ficar com mais raiva, vai... Ixi, não vai dar certo. exatamente, você vai querer bater nas pessoas que estão ali do lado. Ou, por exemplo, assim, você acabou de discutir com alguém e começa a escutar rock. Você vai bater na pessoa, você vai querer bater na pessoa. Se acalma. Isso é desconfiômetro, beleza? Por fim, chegamos na aritmética. Qual é a importância da aritmética? Primeiro, como cidadão moderno, temos que concordar que se você não aprende matemática, a tua vida nesse mundo vai ser um inferno. Se você não aprende o mínimo de aritmética, a tua vida aqui vai ser um inferno. Com Porque certeza. você vai levar um calote atrás do outro. Você não vai saber o que fazer, quando precisar fazer, entendeu? E se você tem um espírito de liderança, saiba ainda mais. Porque se você não aprende matemática direito, você pode ser um pai de família que perde tudo. A aritmética, ela nos passa a sensação do quê? Desafio a ser aceito. Como assim desafio a ser aceito? Beleza, vou elaborar aqui uma equaçãozinha rápida. Beleza. X mais X, pessoal, é igual a 10. Y mais Y é igual a 30. Eu escrevi errado. 30. E 2 vezes Z é igual a 50. Baseado nesses dados, quanto que vale 2x menos Y menos Z? Beleza, vamos ver. Se quiser pegar uma folha de papel, fique à vontade.
quase menos 30. Por que que é quase menos 30? Veja, x mais x é igual a 10, x é igual a 5. Y mais y é igual a 30, y é igual a 15. 2z é igual a 50, z aqui é 24,5. 2 vezes 24,5, 50. Ué, mas Isaac, 25 mais 25 é igual a 50, então metade de 50 seria 25. Só que eu não estou fazendo 50 dividido por 2, eu estou fazendo 2 vezes alguma coisa que dá 50, entendeu? Ah, tem razão. Então, 2 vezes 5, 10. 2x. Menos y, menos 15, menos 5. Menos z, menos 24,5 vai dar 29,5. Quase 30. Beleza. Qual é a sensação que passou na cabeça de vocês quando eu lancei o desafio? Missão dada, missão cumprida, parceiro. Eu já vi que o João Pedro foi pegando papel e folha, certeza que os outros já foram, às vezes, pegar a calculadora, foram fazer de cabeça, foram pegar papel. Ou seja, você viu o problema e como você sabe que você é capaz de resolver o problema, você foi e vai mostrar suas garras. Ou seja, você vai mostrar que você sabe fazer o negócio. Vamos aplicar isso, por exemplo, na igreja. Você vê alguém dizendo uma heresia, perdão. Você vê alguém proferindo uma heresia, você olha para aquilo e fala assim: eu sei acabar com essa pessoa. Eu posso ofender até a 10ª geração, se eu quiser, mas eu não vou ofender. Eu não vou ofender. Mas eu sei resolver esse problema dessa heresia que ela está falando. Então eu vou abrir a boca para Deus não continuar a ser ofendido. Viu como a aritmética, esse sentimento de missão dada, missão cumprida já mudou a história? Notaram? Sim. Maravilha. Vamos prosseguindo. Como, João, João Vitor aqui, só para te contextualizar por que que eu estava falando das artes liberais da doutrina católica, eu estava explicando que quando o homem começou a fazer os desenhos nas cavernas, nós chegamos às conclusões de que, primeiro, o homem ele passa por pensamentos internos. Ele pensa, ele pensa, ele pensa, e ele precisa exteriorizar, ele precisa se expressar de algum jeito. Segundo, o jeito que ele encontrou para fazer isso foi a arte. E terceiro, baseado nisso, a arte é sagrada. Entendeu? Foi nessa linha de pensamento que nós Perfeito. estamos passando. Chesterton fala isso, na verdade. Estamos falando Chesterton aqui, no caso, né? Padre Paulo deixa isso bem claro no curso dele. Vamos prosseguir. Da mesma maneira que nós encontramos alguns padrões, ou seja, o reconhecimento, essa questão da lógica e tal, e tal, e tal. Do mesmo jeito que nós encontramos padrões nas coisas, por exemplo, cadeiras quase sempre têm 4 pernas, mesas quase sempre têm 4 pernas, garfos quase sempre têm 4 pontas, etc, etc. Nós encontramos padrões nas histórias. Vocês já pararam para pensar que os roteiros se parecem, os heróis se parecem, os vilões se parecem, os problemas se parecem, é tudo muito parecido. Só mudou o nome, motivo, como a coisa aconteceu. Mas o resto é extremamente parecido. Vamos a uma metáfora. Diga, João, antes de falar da metáfora. Eu sempre penso nisso, porque assim, como numa prova, se só existe uma resposta correta, todos têm que dar aquela resposta. Se o mal é objetivo, Exatamente. todo mal de uma história de quadrinhos para ser, de uma história inventada para ser verdadeiramente mal, tem que se parecer com aquele mal. É assim também o bem, né? Exatamente. Se pense numa cadeira de madeira e uma cadeira de ferro. Se a gente encontra semelhanças nessas cadeiras, nós temos 2 pontos que nós descobrimos. Primeiro, elas partiram do mesmo ponto e a origem delas é a mesma ideia. Veja, se eu sou um ser humano, o Álvaro é outro ser humano,
e nós dois somos parecidos em alguns aspectos, quer dizer que eu nasci de um ser humano, o Álvaro também. Entendeu? Nesse sentido. Então, se até a historinha tem as mesmas origens, o que eu vou falar de nós humanos? Nós temos as mesmas origens, os mesmos princípios e os mesmos fins. E essa é a importância da coisa, é a beleza da coisa. Veja, ó, aqui, esse escrito em grego é mitopoese. É um termo que Tolkien cunhou na década de 30. Basicamente, é a arte de você criar um mito bem criado. É a arte de você criar os mitos de acordo seguindo a estrutura dos mitos. Qual é a estrutura dos mitos? E posso dizer que é a estrutura de todas as histórias. Veja, a pombinha aqui. O herói está em paz na casa dele. A história começa com paz, tranquilidade. Ele está tranquilo na casa dele. Bilbo no bolsão. Vamos aproveitar e utilizar o exemplo do Hobbit aqui. Bilbo no bolsão. Quem leu o primeiro capítulo sabe o que eu estou falando. Ele está em paz na casa dele. Vem algum personagem abençoado, aqui o martelo, e lhe indica que é um trabalho a ser feito, que é um problema a ser resolvido. O Gandalf vai e fala para ele do dragão. O personagem, a partir daí, ele não quer sair, ele não quer ir, ele quer ficar quieto. Mas acontece alguma coisa que faz com que ele tenha que sair muito rápido. Aqui, a fuga. Acontece alguma coisa que a partir daí ele tem pressa para fazer aquilo. Essa fuga é o quê? É o Bilbo perceber que era mais do que uma simples viagem. Era uma viagem na qual estavam valendo a vida de pessoas, a honra e a dignidade das pessoas. Beleza, você foi decaindo, então você está aqui na paz. Aí surgiu o problema. Aí você tem que sair de sua comodidade. Aí a situação vai piorando tanto que você acaba perdendo alguém. Um ou mais pessoas acabam morrendo. E aquilo ali parece que não podia ficar pior, mas dá para ficar pior. Ou seja, é uma eucatástrofe. O que é eucatástrofe? Eu significa núcleo em grego. Então, eucatástrofe é o núcleo da catástrofe, é o olho do furacão. Não pode passar dali para ser pior. E quando tudo parece que não pode ser pior, aí vem ajuda. Do nada. A ajuda chega de algum lugar e a situação se inverte de uma maneira mirabolante. Por favor, não falem do Hobbit, tá bem? Quem não leu o Hobbit ainda, eu vou deixar na curiosidade para a pessoa entender quais foram esses apuros que levaram o Bilbo, tá? Mas vamos pegar uma história agora que todos nós conheçamos. Qualquer história vai ter essa estrutura, na verdade. Pense bem, algum filme de super-herói. O cara tá lá na casa dele e tal, acontece alguma coisa que ele tem que se tornar um novo herói. Aí, a partir dali, ele tem pressa, porque ele tem que derrotar o crime, tralalá, lá. Ele perde alguém. Ao mesmo tempo que ele perde alguém, o vilão tá ficando extremamente poderoso, não tem como ele ficar mais do que aquilo. E quando ele tá quase perdendo, acontece alguma coisa que o negócio vira e ele passa a ganhar. Certeza que, conforme eu fui falando, um monte de filme foi surgindo na cabeça de vocês. Certeza absoluta, porque é desse jeito que as coisas acontecem. Diga, João. Não, eu tava aqui refletindo por que é tão integrante as histórias desse jeito. Eu cheguei à conclusão porque esse é o drama da alma humana. Todo você pega a vida do santo é dessa forma. Estavam quietinhos, foram incomodados pela graça, sentiram a graça os impeliu a correrem a Cristo. Eles acabam passando grandes penitências. Aí parece que o demônio está ganhando, estão quase se perdendo. Vem a graça e os eleva, estão santos, basicamente. Exatamente. Qual é a diferença dessa parte do santo? A diferença é, depois dessa coroa de ramos aqui, ou seja, depois da vitória, eles voltam para casa. Esse é um ponto-chave importantíssimo. Um herói, ele só é herói se ele volta para casa dele. Por quê?
Nos mitos antigos, nas histórias antigas, a estrutura é a mesma. O herói, ele vai para a guerra, ele vai para a batalha para defender o que ele está deixando. Então, a história só está consumada quando ele volta para aquilo que ele defendeu, entenderam? Essa é a única diferença do santo, porque nós não viemos do céu. É errado nós dizermos que a cegonha trouxe a gente, etc e tal, porque antes da nossa concepção, na barriga das nossas mães, nós não existíamos. Mas nós partimos do mesmo princípio. Nós partimos de Deus, partimos do princípio de que tem uma sementinha de Deus aqui dentro da gente. E aí é que o João falou: a graça chama, a gente responde, corre contra o prejuízo, parece que nada pode piorar, a gente vai perdendo coisas importantes no caminho. Aí o demônio tá quase ganhando, Deus socorre a gente e a gente ganha a coroa da vitória. Tô ou não tô sendo realista aqui? Com certeza. Beleza. Sim. E a mitologia? A mitologia é um aspecto importante porque a mitologia, ela não é uma alegoria, tá bem? Ela não é uma encarnação de uma ideia, de algo fixo. Ela é a representação do que chamaremos de algo com A maiúsculo. Esse algo, ele está nas coisas? Está, mas ele poderia não estar ao mesmo tempo. Por exemplo, nós podemos ler as histórias gregas apenas como histórias. Nós podemos ler as histórias gregas colocando virtudes no meio. Nós podemos ler O Senhor dos Anéis e O Hobbit apenas como uma história. E podemos ler colocando virtudes no meio. Ou seja, o mito ele pode ser lido e ele pode ser apreciado. A diferença. É a mesma coisa uma obra de arte. Uma obra de arte ela pode ser simplesmente vista e ela pode ser apreciada. Então, esse algo com A maiúsculo é essa aplicabilidade. A coisa pode ser, ao mesmo tempo pode não ser. Júpiter, por exemplo, ele pode ser a personificação da alma que trai a Deus. Júpiter, o rei dos deuses na mitologia greco-romana, trai a mulher dele o tempo todo. Ele pode representar a nossa alma que trai a Deus o tempo todo. E, ao mesmo tempo, pode não representar, ele pode ser apenas Júpiter, o rei dos deuses em paz. Juno, a mulher dele, pode ser a representação da alma fiel e, ao mesmo tempo, pode ser apenas Juno. No Senhor dos Anéis, o Gandalf, ele representa o Cristo profeta e, ao mesmo tempo, não. Perceba que, se nós não formos crianças, como eu falava lá atrás, se nós não tivermos um assombro por aquilo que é novo, essa sutileza a gente não percebe. Por exemplo, alguém aqui já tinha lido O Hobbit e O Senhor dos Anéis? Eu. Beleza. Mais alguém? Ô, João, você não leu o livro, não? João Vitor? Lido antes do que o senhor fala. Não, já tinha lido antes? Antes, já tinha lido. Olha, eu comecei a ler um pouco antes de eu entrar no clube, do Senhor dos Anéis. Comecei direto pelo Senhor dos Anéis. Tá, entendi então. Qual livro? Qual livro? Senhor dos Anéis. Ah, 2 vezes já. Beleza. Tenho certeza que enquanto eu vou falando essas coisas, quem já leu, lembra da história e fala assim: caraca, esse pedaço da história, ele pode significar isso e ao mesmo tempo pode não significar. Por exemplo, Frodo subindo a montanha da perdição. Pode ser apenas Frodo subindo a montanha da perdição e pode ser ao mesmo tempo Cristo se sacrificando pela humanidade. E ao mesmo tempo pode ser só o Frodo.
essa flexibilidade que a Terra dos Elfos nos proporciona. O que é a Terra dos Elfos? Como eu comentei semana passada, as coisas elas são, poderiam não ser, e se feitas com amor e zelo, elas podem ficar melhores ainda. Nós podemos ver as verdades escondidas nas coisas, ou ver apenas as coisas. Diga, João. Então, a diferença da aplicabilidade do alegoria é que a alegoria ela faz com que você interprete daquela maneira de uma forma fechada. Que se você não interpretar daquela maneira, aquele personagem sendo aquilo, você não entende a história. Já a alegoria, a aplicabilidade não. Você tem essa liberdade. Isso. Aí eu me lembrei daquilo que o Chesterton disse, né, do cristianismo, que ele vê duas contrariedades, duas verdades opostas diante de si e cede as duas, né, não tenta diluir uma a outra e deixando, amenizando uma com a outra. É a mesma coisa que, se você junta o personagem a figura que você quer representar, você enfraquece ao mesmo tempo o personagem com a figura. Agora, se você separa os dois, mas deixa, digamos, livre a interpretação, se você os separa e os une... Tipo isso, mas se você deixa livre a interpretação com uma aplicabilidade, você, ao mesmo tempo, tem o personagem livre, completo, e a alegoria, no caso, a aplicabilidade completa em si também. É como se você os prendesse com correntes, na ponta de corrente, cadeados. E aí você tem o personagem e a alegoria, cada um com uma chave na mão. Ou seja, ele pode se soltar a qualquer momento e pode voltar a se prender a qualquer momento. Por exemplo... Isso, como se fosse a alegoria, como se fosse um minotauro, os dois misturados ali, você não sabia o que é. Enfim, sim, exatamente isso. Pense em Nárnia. Se você não vê a Aslan como Jesus Cristo, a história vai ser uma bagunça para você. Se você é muçulmano e lê Nárnia, aquilo vai te causar até repulsão, talvez. Agora, se você é muçulmano e lê Senhor dos Anéis, não tem problema nenhum. Porque se você pode aplicar de acordo com o que você está pensando. Ah, mas então o Senhor dos Anéis é um negócio relativista. Não, meu amigo. É o jeito que a gente funciona. Não tem motor que é a gasolina e tem motor que é a álcool. Então, tem motor que é os dois, que funciona dos dois jeitos. E não é por isso que ele deixa de ser motor. Concordam comigo? Por exemplo, os homens, o pessoal mais de idade, principalmente se for de interior, eles têm... eu acho até engraçado. Eles ficam minorizando o carro elétrico, né? Ele fala que carro elétrico é coisa de playboyzinho de cidade, essas coisas. Mas não é porque mudou o combustível que deixou de ser carro. A essência de carro ainda está lá do mesmo jeito. E como que nós conseguimos reconhecer se esse algo com A maiúsculo, ele é simplesmente comum ou ele se é sobrenatural e divino? Veja, todo mundo aqui já encostou numa árvore, certo? Encostar numa árvore não é surpresa para ninguém. Agora, se você encosta na árvore que Jesus Cristo morreu, meu Deus do céu, eu acho que eu desmaio. Perceba como mudou tudo. Eu só coloquei uma verdade atrás da árvore. Concordam comigo? Veja, se eu toco uma faca, não há problema nenhum. É uma faca. Agora, se eu toco na faca que Jesus Cristo usou na última ceia, meu Deus, aí é outro naipe, tá me entendendo? É outro nível a conversa. Mudou. Essa é a verdadeira orquística. Imagina nas cruzadas. Encontrar uma espada que foi usada nas cruzadas. Nossa Senhora. Não tô falando usar a faca que Jesus usou nas cruzadas. Então, é que é difícil usar uma faca numa guerra, né? Mas ia ser legal. O que eu tô querendo passar aqui? Se você vê a história apenas como história, é uma história comum. É bonita? É bonita. Por quê? Porque tem essas origens da qual a alma humana parte. Agora, se você vê a história e no fundo da história você enxerga a beleza, a bondade e a verdade que estão ali escondidas, é tudo muito mais bonito. E nós só enxergamos se nós fazemos
o que nós estamos fazendo aqui desde o início da aula. Se a gente tenta ficar pequeno, se a gente tenta se humilhar, se a gente tenta ser que nem uma criança. E tem um fato que é importante, é o último fato para fechar a aula. Somente a dignidade divina e a divindade cristã, católica, apostólica, romana consegue unir as pontas de toda a rede, que é o que o João citou. Somente a Igreja Católica tem esse poder de conseguir pegar o algo com A maiúsculo e a verdade com V maiúsculo, somar as duas coisas e ao mesmo tempo deixá-las separadas. Imagine assim, eu tenho um suco de laranja e um suco de limão. Eu misturo as duas coisas. Virou um suco de laranja-limão. A Igreja Católica tem esse poder de pegar o suco de laranja, o suco de limão, misturar os dois e colocar nos copos separados. Aquilo que eu tenho certeza que vocês já pensaram, de pegar Coca-Cola, colocar numa garrafa de Fanta e deixar a Fanta separada da Coca-Cola. Eu pensava o máximo, quando eu era criança, se isso fosse possível. A Igreja Católica faz isso. Ela pega o comum e pega a verdade de trás do comum. Ela soma as duas coisas e deixa as duas coisas separadas ao mesmo tempo. E isso é extremamente bonito. Bom, pessoal, nós encerramos por aqui. Agradeço muito a presença de todos. E essa foi a nossa introdução ao Hobbit, utilizando o Homem Eterno, The Everlasting Man.